Em junho de 1964, na pequena cidade de Hyde, foi encontrado o corpo de um menino de 3 anos num edifício abandonado. Não era apenas um corpo. Era algo que não podia ser explicado com palavras simples. À primeira vista, parecia que ele tinha simplesmente adormecido e alguém o deixara naquele lugar morto. Mas não havia ferimentos de faca, nem nódoas negras, nem sinais de violência. Apenas um corpo, sem sinais de luta. Pelo menos, era o que pensavam os primeiros investigadores. O exame inicial não deu uma resposta clara. Era óbvio que a morte não fora causada por doença nem por acidente. O patologista que realizou a autópsia chegou a uma conclusão estranha: a causa da morte. Asfixia, estrangulamento. Mas aqui estava essa estranheza. Não havia marcas visíveis que pudessem indicar crueldade. Era como se ele tivesse sufocado. Mas por quê? Como é que isso pôde acontecer sem intervenção externa? Nessa altura, os habitantes locais diziam com ansiedade que fora apenas um acidente. Alguém poderia ter deixado a criança sem vigilância e ela teria entrado no velho e inseguro edifício. Mas o patologista insistia numa coisa: esta morte não fora um acidente, não fora o resultado de causas naturais. Durante algum tempo, a polícia tentou perceber se estaria relacionado com um acidente ou apenas com um incidente involuntário, mas ninguém conseguia explicar por que razão o corpo parecia tão calmo e sereno, sem sinais de luta, sem sangue, como se o menino tivesse simplesmente adormecido e ninguém lhe tivesse tocado. Na verdade, permanecia absolutamente inexplicável. Quando as notícias sobre este caso começaram a espalhar-se, os rumores na cidade começaram a ganhar pormenores bizarros. Um vizinho disse que tinha visto uma mulher estranha perto do edifício abandonado, mas isso não deu quaisquer pistas. Outro afirmou ter ouvido o riso de uma criança algumas horas antes de o menino ser encontrado, mas isso também não levou a conclusões concretas. O que havia nesta morte? À primeira vista, nada de invulgar, mas olhando mais a fundo, aos olhos das testemunhas, dos polícias e até dos simples habitantes, surgiu uma sensação. Isto não foi um acidente. Demasiadas coincidências estranhas. O corpo fora encontrado no centro da cidade, perto do mesmo edifício que estava abandonado há muito tempo. Ninguém conseguia imaginar como uma pessoa tão pequena poderia ter ido parar a um lugar assim. As respostas não surgiam. A polícia estava confusa. O corpo fora encontrado, a conclusão do patologista fora feita. Mas quem e como poderia ter cometido um crime tão silencioso e sem som? A morte fora violenta, mas tão oculta que nos primeiros dias da investigação ninguém conseguiu encontrar qualquer vestígio. De certa forma, foi o primeiro prenúncio de que esta tragédia em Hyde seria apenas o começo. O mistério permanecia em aberto, e a cidade vivia estes momentos terríveis na incerteza. Mas em breve aconteceria algo que ninguém que investigava o caso poderia prever. As respostas começariam a chegar, e não seriam como todos esperavam. E agora, passados alguns dias, algo muito mais terrível chega a esta mesma cidade. Mas o que exatamente? Hyde é uma pequena e vulgar cidade inglesa. Nela, nada pressagiava desgraça, e para os habitantes deste lugar a vida corria de forma calma e serena. Era um mundo onde as crianças corriam pelas ruas, brincavam às escondidas e os habitantes cumprimentavam-se frequentemente, sem ver necessidade de trancar as portas. À noite, quando o sol se punha no horizonte, tudo era silencioso e pacífico. Este lugar, parecia, não podia ser o centro de uma tragédia. O condado de Trafford, onde Hyde se situa, era conhecido pela sua indústria têxtil. Muitas famílias viviam aqui, trabalhando nas fábricas locais, e a cidade continuava a ser um típico povoado industrial. As pessoas não tinham pressa em partir porque estavam habituadas a uma vida regrada, sem grandes sobressaltos. A maioria não precisava de grandes entretenimentos ou diversões extravagantes. Bastava voltar para casa para junto dos seus entes queridos depois de um dia de trabalho, jantar e sentar-se calmamente em frente à televisão. Tudo era tão banal que qualquer habitante local poderia dizer: é assim que deve ser. Em Hyde, não havia picos de criminalidade acentuados. Nos últimos 10 anos,
registrou-se apenas um homicídio, e esse, segundo os locais, estava relacionado com alguma vingança pessoal e não com algo de grande escala. Todos se conheciam. Praticamente todas as famílias podiam ser encontradas em fotografias antigas penduradas nas lojas e pubs locais. As crianças brincavam no parque e as suas mães discutiam as novidades nos bancos à porta de casa. O tempo aqui passava devagar, mas de forma estável. Mas neste mundo tranquilo, uma morte em breve dissiparia a ilusão de serenidade. A cidade operária comum, a qual todos se tinham habituado, de repente encontrar-se-ia no centro das atenções. O vento da mudança traria nada menos que o medo. Ele penetraria em cada casa, fazendo as pessoas duvidar do que antes parecia seguro. Agora, que a notícia da descoberta se espalhara por Hyde, as pessoas já não se sentiam tão protegidas como antes. As suas memórias de dias tranquilos começaram a apagar-se rapidamente. Afinal, ninguém conseguia compreender como uma morte poderia ter ocorrido num lugar como Hyde. Tudo o que aconteceu parecia impossível, incrível e estranho a este canto de Inglaterra. Algo mudou. O medo tornou-se parte da vida cotidiana. E, mais importante, tornou-se o motor da investigação subsequente. O mistério que rodeava a morte punha em causa todas as noções anteriores de segurança. Em breve se descobriria que esta tragédia não fora acidental, e o que estava escondido por trás da fachada da vida comum revelar-se-ia de um lado completamente diferente. Ninguém ainda podia supor que o próximo incidente que abalaria esta cidade seria muito mais terrível e cruel, mas isso já é outra parte da história. Passaram algumas semanas desde que o corpo do menino foi encontrado em Hyde. A polícia investigava, mas não havia resultados. No início, todos pensavam que tinha sido um acidente, uma desgraça que poderia acontecer em qualquer cidade. Parecia tudo explicável. Um edifício abandonado, sem vigilância, um acaso. Os habitantes locais tranquilizavam-se. Acontece, até os vizinhos começaram a esquecer-se lentamente do incidente, voltando às suas vidas. Iam para o trabalho, as crianças voltavam a brincar na rua e a vida continuava. Mas apesar da convicção de que fora uma trágica casualidade, a polícia continuou a procurar. Percorreram toda a cidade, interrogaram dezenas de pessoas, ouviram todos os que pudessem saber alguma coisa. Mas tudo se resumia a uma coisa: nenhuma pista, nenhum vestígio. Mesmo os rumores mais inquietantes de que alguém tinha visto uma figura estranha revelaram-se vazios. No início de julho, a cidade começou gradualmente a acalmar-se, como se nada tivesse acontecido. O silêncio voltou a Hyde, mas em breve viria um novo golpe. Num dia quente de verão, desaparece um menino de 4 anos. Desta vez, não de um edifício abandonado, mas diretamente da rua, de um bairro considerado o mais seguro. A mãe do menino, como muitas outras, simplesmente não conseguia acreditar que estava a acontecer de novo. A polícia, que conseguiu recolher vestígios e fazer algumas buscas, novamente não conseguiu encontrar nada. Os dias arrastavam-se sem resultados. As equipas de busca trabalhavam, mas não havia corpo, nem sinais de que algo terrível tivesse acontecido ao menino. Silêncio. Aparentemente. Mas tudo mudou quando, passados alguns dias, uma semana depois, o corpo foi encontrado no mesmo lugar onde o primeiro fora descoberto. O menino foi encontrado noutro edifício abandonado, no mesmo bairro. Desta vez, tudo era ainda mais assustador. À primeira vista, não havia sinais de violência, apenas, de novo, estrangulamento. Tal como no primeiro caso, ele não mostrava sinais de luta, apenas um corpo, deitado sozinho num canto escuro. Muitos começaram a pensar que era apenas uma repetição, mas para os investigadores tudo ficou claro. Não era uma coincidência. A polícia já percebia que em Hyde aparecera alguém que continuava a avisar crianças. Após o segundo caso de desaparecimento e descoberta do corpo, tornou-se claro que não era apenas uma anomalia trágica como parecia no início. Na cidade tranquila, que parecia tão segura, agia uma pessoa capaz de algo que era difícil até de imaginar. A polícia percebeu. Não é apenas uma coincidência. Em Hyde apareceu um assassino em série.
E as suas vítimas eram exclusivamente crianças pequenas. Esta descoberta foi um choque para todos. A comunidade local, que se considerava tão calma, estava agora consumida pela ansiedade. Não havia clareza sobre o que estava a acontecer. Mas uma coisa era óbvia. Nesta cidade está a acontecer algo que não pode ser explicado por palavras. Toda a cidade agora se perguntava: quem é esta pessoa que age de forma tão fria e cruel, escolhendo crianças pequenas? Não havia respostas, mas as suspeitas começaram a preencher todos os cantos deste lugar outrora tranquilo. E agora, a polícia tinha a tarefa de encontrar o assassino que continuava a semear o medo na cidade. Mas em breve descobrir-se-ia que resolver este enigma seria muito mais difícil do que pensavam. Quando a polícia começou a investigar o segundo homicídio, deparou-se com um problema inesperado. Não havia nada que pudesse ser chamado de provas tradicionais. Nenhum sinal de luta, nenhuma impressão digital, nenhuma testemunha. Tudo o que tinham era um modus operandi semelhante nos homicídios. Era um ato puro, premeditado e a sangue frio. Tudo o que ligava estes dois casos era a sua natureza silenciosa e sem ruído, mas nenhuma especificidade, nenhuma pista. Tudo parecia uma folha de papel em branco. A estratégia de investigação era clara. Era preciso interrogar toda a gente, literalmente qualquer pessoa que pudesse saber algo sobre as crianças desaparecidas tornava-se uma testemunha potencial. Primeiro, os polícias começaram com as pessoas mais próximas, vizinhos, amigos, conhecidos. Os interrogatórios decorreram dia após dia, mas nada de novo aparecia. Ninguém tinha visto nada de invulgar. As portas e janelas como sempre fechadas, as crianças a brincar e os adultos a tratar das suas vidas. Alguém lembrava-se de ter visto os meninos a brincar perto de casa, mas ninguém conseguia recordar-se de nada importante. Quando isso se revelou insuficiente, a polícia alargou a área de busca. Começaram a percorrer mais bairros, a interrogar pessoas que não tinham relação direta com os incidentes. Os investigadores procuravam quaisquer estranhezas, quaisquer pequenos sinais de atividade invulgar, pessoas suspeitas. Foram verificados todos os criminosos locais, todos os que alguma vez estiveram ligados à justiça. Mas também entre eles, nada se encontrou. As ruas estavam escuras, silenciosas, como antes. Todo o Hyde foi consumido pelo medo, mas os factos permaneciam igualmente vazios. A polícia já começava a perder a paciência. Todas estas entrevistas com vizinhos e cidadãos não levavam a resultado algum. Seriam tragédias acidentais? Ou havia realmente um criminoso na cidade que era impossível de apanhar? Não havia respostas, e a cada dia o caso tornava-se mais confuso. Mas então, depois de os investigadores começarem a reinterrogar as pessoas, surgiu o primeiro vislumbre. Um dos vizinhos, um homem idoso que vivia na rua onde um dos meninos fora encontrado, finalmente lembrou-se de algo importante. Ele disse que tinha visto do menino desaparecido há alguns dias, pouco antes do seu desaparecimento. O menino estava a brincar com uma menina perto do mesmo edifício abandonado onde o primeiro fora encontrado. Uma cena normal. Brincadeira, risos, como todas as crianças. Mas o que surpreendeu o vizinho foi que ele não se lembrava de alguma vez ter visto aquela menina ali antes. Uma menina? Esta foi a primeira pista. Por que é que ninguém a tinha notado antes? Será que ela estava perto do menino naquele momento? E por que é que ninguém a viu mais? O homem não conseguia dizer exatamente quem ela era. Ele apenas se lembrava que ela estava com ele como qualquer outra criança. Apenas uma menina, sem características especiais. Esta informação não era suficientemente precisa para apontar imediatamente para uma suspeita, mas tornou-se o primeiro passo para a resolução. Talvez não tenha sido uma coincidência. Talvez este caso seja apenas o início de uma nova cadeia. Assim, com este único detalhe, começou algo maior. A polícia podia agora seguir novas pistas. Esta menina, desconhecida, estranha, tornou-se o primeiro elo da corrente. O que é que ela fazia com o menino?
E por que é que a sua presença passou despercebida durante tanto tempo? As respostas a estas perguntas iriam mudar o curso da investigação. E agora, a polícia tinha a tarefa de perceber quem era esta menina e como ela poderia estar ligada ao desaparecimento das crianças. A investigação seguinte prometia ser muito mais complicada do que os polícias poderiam esperar. Ninguém esperava que um pequeno detalhe, do qual se falava com quase total desprezo, se tornasse a chave para a solução. Quando o polícia perguntou ao vizinho sobre a menina que brincava com o menino, ele pareceu não dar importância a essa recordação. Mas para os investigadores foi o primeiro momento que começou a formar um quadro. E quando se soube que essa menina era da mesma localidade, a polícia começou a pensar: e se ela não fosse apenas uma testemunha acidental? E se ela fosse, ela própria, parte desta história? A menina de quem o vizinho falava foi identificada. Era a Lily, 7 anos. Na aparência, uma menina normal, nada de notável. Ela vivia na casa ao lado, a não mais de alguns minutos a pé do mesmo edifício abandonado onde os corpos dos 2 rapazes foram encontrados. A polícia começou a investigá-la. Algumas perguntas, conversas com os pais, os vizinhos começaram a lançar olhares suspeitos. Uma investigação normal para uma criança que de repente se encontrava no centro de um caso tão mediático. Mas em breve, este caso começou a tomar um rumo estranho. Durante outro interrogatório, outras testemunhas começaram a confirmar que tinham visto a Lily nos mesmos locais onde as crianças desapareceram. No dia do desaparecimento do segundo menino, várias pessoas afirmaram que ela estava perto daquele edifício abandonado, para onde as crianças iam frequentemente. Ela vagueava sem rumo, não falava com ninguém e não tinha um objetivo óbvio. Apenas estava ali de pé, a olhar. Isto tornou-se uma coincidência demasiado grande. Como é que uma menina de 7 anos podia estar tantas vezes perto dos locais onde ocorreram eventos tão trágicos? Por que é que ela aparecia em 2 pontos-chave ligados aos desaparecimentos? E por que é que ninguém a notou antes? Todas estas perguntas criaram um halo de suspeita em torno da Lily, embora nos registros policiais o seu nome estivesse listado como testemunha, e não como suspeita. Mas quanto mais os investigadores olhavam para o seu comportamento, mais começavam a pensar: talvez não seja uma coincidência? Talvez a Lily esteja, na verdade, a esconder alguma coisa? As verificações normais de antecedentes criminais não revelaram nada. A Lily era demasiado jovem para ter registros em bases de dados criminais, mas algo no seu comportamento começava a ser alarmante. A família da menina era conhecida na zona, mas ninguém conseguia dizer com certeza o que poderia levar uma criança a tais atos. A polícia começou a ligá-la aos 2 casos trágicos. E isso não podia ser uma simples coincidência. A cada dia, as suspeitas só se fortaleciam. A Lily não é apenas uma testemunha. Ela era um elo importante nesta investigação. Foi o primeiro avanço real, embora não fosse a resposta final. Tudo indicava que a menina sabia de algo que ela escondia de todos. A polícia decidiu iniciar uma vigilância discreta à família da Lily. O que é que ela faz quando não a veem? Como é que ela se comporta na companhia de outras crianças? E mais importante, como é que ela se comporta se não sente a atenção sobre si? Vigia-la tornou-se uma prioridade. Foi o primeiro e muito importante passo num caso que prometia tornar-se muito mais complexo e perturbador do que parecia inicialmente. Assim que a polícia começou a vigiar a Lily, começaram a pensar: se a menina estava realmente envolvida nestes crimes, então no seu passado deviam existir sinais de crueldade que pudessem sugerir o seu estado psicológico. Dificilmente alguém poderia mostrar tal crueldade sem sinais de que algo estava errado, pelo menos na infância. Tudo isto parecia demasiado irreal para que ela se tornasse simplesmente uma assassina. Mas o que poderiam encontrar no seu passado? Quem poderia dizer o que aconteceu com a menina antes disto? Os primeiros interrogatórios a professores e vizinhos não deram respostas imediatas, mas começaram a cristalizar-se momentos preocupantes. Os professores lembraram-se de como a Lily muitas vezes se sentava sozinha na sala de aula. Não se via que ela fizesse amizade com outras crianças. Ela podia passar horas sentada a olhar para um ponto fixo, sem notar o que se passava à sua volta. Este comportamento por vezes assustava os professores.
Eles notaram que a sua atenção estava frequentemente focada em coisas que não interessavam a outras crianças, por exemplo, em insetos mortos ou em objetos estranhos que poderiam despertar a curiosidade de outros, mas aparentemente não na Lily. Ou, mais estranho foi que uma vizinha da Lily, uma mulher idosa, relatou recentemente que há alguns meses viu a menina a maltratar um gato local. A mulher, preocupada, contou imediatamente aos seus conhecidos, mas ninguém se aprofundou nos detalhes. A Lily continuava a ser apenas uma menina estranha e não uma ameaça para toda a cidade. Mas depois do segundo homicídio, esta informação começou a adquirir um significado completamente novo. O relato da vizinha foi confirmado quando, durante a investigação posterior, foram encontrados os restos de um gato nos arbustos perto da casa da Lily. Não era apenas um gato que morrera de morte natural. Os restos mostravam sinais de maus tratos. Não foi um caso isolado, mas algo muito mais horripilante. Esta descoberta fez com que a polícia prestasse atenção a Lily como uma pessoa muito mais perigosa do que tinham suposto inicialmente. Mas a descoberta mais alarmante foi o momento em que a mãe da Lily prestou depoimento no interrogatório. Ela, como a maioria dos pais, estava preocupada com o comportamento estranho da filha, mas nunca o associou a algo sério. Quando o investigador lhe perguntou diretamente se tinha notado algo estranho no comportamento da filha, ela respondeu quase sem emoção. Ela sempre foi diferente. Podia sentar-se e olhar para a parede durante horas, sem dizer nada. Eu pensava que era normal para a idade dela. Esta citação, registrada nos autos, soou como algo que escondia uma verdade muito mais sombria. O que a mãe considerava normal para a polícia tornava-se um sinal alarmante. Todos estes factos juntos criavam um quadro em que a Lily se tornava cada vez mais suspeita. O seu passado agora não parecia tão inofensivo. Não foi um episódio isolado. Na sua vida havia sinais de crueldade que começaram a tirá-la da categoria de criança normal para a categoria de alguém capaz de atos muito mais terríveis. A polícia estava agora certa. A Lily não é apenas uma menina que se encontrou no centro de tragédias. Ela tinha uma história documentada de crueldade que agora se tornava uma parte integrante da investigação. A questão que restava era apenas uma: até onde pode ir esta criança, se todos estes sinais de crueldade já eram visíveis antes das tragédias? O próximo passo da polícia? Uma vigilância mais atenta a Lily, porque agora começavam a suspeitar que o comportamento da menina no presente poderia esconder muito mais do que podiam imaginar. A partir desse momento, a Lily esteve sob constante vigilância. Tudo o que ela fazia era agora cuidadosamente registrado, como se cada passo seu estivesse sob um microscópio. As questões sobre o seu futuro tornavam-se cada vez mais insuportáveis para todos os envolvidos nesta investigação. Agora que a Lily estava sob constante vigilância, a atenção da polícia foi atraída para a forma como ela se comportava em relação às famílias das vítimas. Não era apenas estranho, era perturbador. Como se pode explicar que uma menina que agora era suspeita de homicídio depois das tragédias ia ter com os familiares das crianças falecidas? O que é que ela poderia querer daquelas pessoas para além de pena ou medo? A polícia esperava uma reação estranha, talvez até agressiva, mas o que viu revelou-se muito mais inadequado. Após o funeral do primeiro menino, a Lily foi à casa dos pais dele. Sem aviso, simplesmente apareceu à porta, como se nada de terrível tivesse acontecido. Ela entrou em casa e, sem qualquer constrangimento, aproximou-se da mãe do falecido. A menina simplesmente perguntou-lhe: "Tem saudades dele? Eu posso levá-la até ele." A mãe, como todos, ficou em choque com tais palavras, mas lembrou-se delas para o resto da vida. Não era apenas estranho. Era de alguma forma inimaginável para uma pessoa que acabara de perder o seu filho. Este caso, registrado nos autos de interrogatório, tornou-se o primeiro passo para a consciencialização de que a Lily não era apenas uma menina estranha. Ela era completamente alheia ao que se passava à sua volta. Parecia que ela não sentia dor, medo ou arrependimento. As perguntas que ela fazia não tinham sentido. Afinal, como pode uma criança suspeita de homicídio perguntar calmamente se a mãe não tem saudades do seu filho falecido? E não foi uma coincidência.
Algumas semanas depois, após o segundo homicídio, a Lili apareceu novamente no funeral. Ela foi ao funeral do segundo menino e, tal como da primeira vez, ficou de lado a observar os parentes a chorar. Ninguém conseguia perceber o que ela estava ali a fazer. Por que é que ela estava ali? Ela não tentou comunicar com os familiares das vítimas, não demonstrou pena ou qualquer emoção. Ela apenas ficou ali a olhar, como se tudo o que estava a acontecer não tivesse qualquer significado para ela. A sua presença no funeral da segunda família não foi apenas estranha, foi provocadora. Como se ela não evitasse a tragédia, mas pelo contrário, se sentisse atraída por ela. Era mais do que simples interesse. Era um comportamento difícil de explicar no contexto de tudo o que estava a acontecer. Quem poderia agir assim, senão aquele que esconde algo? Alguém que se sente confortável com o facto de outras pessoas estarem a passar por uma dor incrível? A cada ato destes, a Lili tornava-se cada vez mais suspeita. Nas suas ações não havia medo nem vergonha. A polícia percebeu que o seu comportamento fortalecia as suas suspeitas. A menina não estava apenas envolvida na tragédia. Ela parecia estar a desfrutar dela. Talvez fosse o início de algo maior, algo que pudesse explicar as suas ações, mas para isso, era preciso perceber o que se escondia na sua cabeça. Agora, a polícia sabia com certeza. A Lili não era apenas uma menina estranha. Ela era perigosa. E o seu comportamento nos funerais apenas confirmava que ela era muito mais fria e cruel do que se poderia imaginar. A polícia já começava a construir hipóteses de que no seu comportamento se escondia não apenas curiosidade, mas algo muito mais sombrio. Então, foi decidido que, para Razobratsa nisto, era preciso começar a observá-la ainda mais de perto. Quando toda a atenção se concentrou na Lili, os investigadores começaram a perceber que a história poderia não ser tão simples como parecia à primeira vista. A menina, na sua essência, era uma figura estranha que causava nos outros apenas perplexidade e medo. Mas quanto mais a investigação se aprofundava, mais começavam a duvidar de que ela pudesse ter agido sozinha. E se houvesse mais alguém por trás disto? Alguém que poderia não ser um suspeito tão óbvio, mas que desempenhou o seu papel nestas tragédias? Ao fazer esta pergunta, a polícia voltou a contactar as testemunhas. Começaram a reinterrogar todos os que pudessem saber sobre a Lili e o seu círculo, que pudessem ter notado quaisquer detalhes. E a dada altura, uma das testemunhas contou que tinha visto várias vezes, perto da Lili, outra menina, mais velha que ela. Frequentemente, essa menina aparecia perto da Lili, seguindo-a, mas não participava nos jogos ou atividades que as crianças normalmente observavam. A menina não levantava suspeitas óbvias, mas a sua presença perto da Lili não podia passar despercebida. Os investigadores começaram a interrogar as pessoas à volta e em breve tornou-se claro. Era uma menina mais velha que a Lili. Chamava-se Sara. Tinha 10 anos. Estas duas crianças, a Lili e a Sara, eram vistas frequentemente juntas nos lugares mais inesperados, perto de edifícios abandonados, nos mesmos pontos que estavam ligados ao desaparecimento das crianças. A Sara não se destacava das outras. Ninguém a considerava particularmente estranha. No entanto, o que realmente alertou a polícia foi o facto de a Sara estar frequentemente perto da Lili no momento em que as tragédias aconteciam. E agora, tinham uma nova figura, um potencial cúmplice. A polícia decidiu chamar a Sara para interrogatório. Ao contrário da Lili, que estava confiante e não sentia grande estresse, a Sara estava visivelmente assustada. Ela não estava preparada para as perguntas que lhe faziam, mas, aparentemente, percebia que a sua participação nestes eventos já não passaria despercebida. No interrogatório, a Sara não conseguiu esconder o seu medo. Começou a chorar, respondendo com dificuldade às perguntas. A cada resposta sua, os investigadores ficavam mais convencidos de que ela sabia muito mais sobre os acontecimentos do que parecia. Mas ainda mais importante era o facto de ela não ser apenas uma testemunha. Ela estava envolvida. Quando o investigador lhe fez uma pergunta direta: o que se passava entre ti e a Lili? Ela desatou a chorar. Passados alguns segundos entre lágrimas,
Ela finalmente pronunciou a frase que chocou todos na sala. A Lily obrigava-me a ver coisas más. Ela disse que eu tinha de estar com ela. Se eu não estivesse, ela magoava-me. Estas palavras apanharam a polícia de surpresa. Foi uma confissão que mudou completamente o quadro. A Sarah contou que a Lily sempre fora a líder na amizade delas e que a obrigava a fazer o que ela própria não conseguiria fazer sozinha. A Sarah disse que não queria, mas era intimidada. A Lily manipulava-a, obrigando-a a fazer coisas que ela não faria se não cedesse às suas ameaças e promessas. A Sarah percebia que não era normal, mas que, segundo ela, não conseguia sair daquele círculo. Agora, a polícia enfrentava uma questão completamente nova. Estaria a Lily sozinha? Ou as suas ações eram o resultado de manipulações por parte de uma menina mais velha? A Lily e a Sarah tornaram-se duas figuras que agora eram as personagens centrais da investigação. Mas seria este crime realmente obra de uma única criança? Ou haveria outra figura sombria por trás destes horrores? Esta reviravolta no caso fez com que a polícia começasse a duvidar de que a Lily pudesse ser a única executora. Agora tinham de a considerar como parte de algo mais complexo do que um crime isolado. A Sarah, com as suas confissões, tornou-se um elo importante, e a polícia decidiu que era necessário saber mais sobre como as suas ligações com a Lily se desenvolveram, o que faziam juntas e em que ambiente cresceu esta estranha e assustadora amizade. O facto de a Sarah estar disposta a falar deu aos investigadores a orientação necessária para os próximos passos. Mas agora precisavam de perceber até que ponto a sua submissão e medo poderiam ter influenciado as suas ações e que consequências poderiam ter surgido devido a essa pressão antinatural e cruel. Quando os investigadores se depararam com a possibilidade de uma menina pequena estar envolvida em crimes tão horríveis, começaram a colocar uma questão importante. Pode uma criança ser realmente capaz de tal coisa? Afinal, segundo as leis da moral, a crueldade instintiva que a Lily demonstrou raramente se encontra numa idade tão jovem. Os polícias durante muito tempo não conseguiam perceber o que se estava a passar. Para responder a esta questão, foi decidido recorrer a especialistas, psicólogos profissionais que pudessem dar uma avaliação do que se passava do ponto de vista da psicologia infantil. O primeiro a ser convidado para o interrogatório foi um psicólogo infantil experiente. Ele conheceu a Lily e teve várias conversas com ela, tentando perceber o que se escondia por trás do seu comportamento. Ele não pôde deixar de notar que a menina se comportava de forma invulgar. Mesmo nos casos em que ela estava sentada na sala, parecia que os seus pensamentos não pertenciam a crianças da sua idade. Ela não demonstrava medo, não sentia compaixão. Parecia que o seu mundo estava completamente separado das emoções. O sujeito não demonstra empatia, escreveu o especialista na sua conclusão. Ele também notou que a Lily mostrava sinais de psicopatia, o que é confirmado pela sua atitude para com os outros. Quando o psicólogo tocou no tema da morte e das tragédias, a Lily não mostrou qualquer reação emocional. Ela falava sobre isso calmamente, como se estivesse a descrever algo de longe, desprovido de qualquer tragédia humana. O psicólogo também prestou atenção ao seu comportamento em relação aos animais, ou mais precisamente, a crueldade que ela demonstrava. Quando a Lily era mais nova, não se coibia de torturar pequenos animais. Isto foi registrado pelos habitantes locais, e esta informação agora adquiria cada vez mais importância. Em vez de brincar com crianças ou cuidar de animais de estimação, a Lily preferia observar o sofrimento dos animais, por vezes até levando-os a uma morte agonizante. Significativo também foi o facto de a menina não evitar as tragédias, mas, pelo contrário, sentir-se atraída por elas. Ela visitava as casas dos pais dos falecidos, fazendo perguntas estranhas. Nos seus olhos não havia medo, nem arrependimento, nem sequer interesse. Tudo o que havia era uma espécie de curiosidade fria, como se a Lily não sentisse nada do que se passava à sua volta. Após muitas consultas, os psicólogos chegaram à conclusão de que a Lily era de facto capaz de atos cruéis. Ela era desprovida do que se costuma chamar de sentimentos humanos normais, como empatia e compaixão. Isto fazia dela uma criminosa em potencial, mas também criava questões adicionais para a investigação.
Afinal, a capacidade de crueldade manifestada numa idade tão jovem muitas vezes testemunha problemas mais sérios na psique. E apesar de ainda ser uma criança, ela podia cometer crimes que não passariam pela cabeça da maioria dos adultos. A análise pericial deu a resposta à pergunta que atormentava a polícia desde o início da investigação. Pode uma criança ser capaz de tal coisa? E a resposta foi inequívoca. Sim, a Lily podia ter cometido estes crimes. Mas isto também colocou perante os investigadores uma nova questão, que levava o caso a uma nova fase. Como provar a sua culpa? Afinal, apesar da sua frieza e falta de empatia, ela continuava a ser uma criança. E a lei sempre impôs requisitos adicionais quando se tratava de crianças. As dificuldades estavam apenas a começar. Agora, a polícia tinha a tarefa não só de reunir provas que levassem à condenação, mas também de perceber como construir o caso de forma precisa para que nenhum pormenor escapasse à atenção do tribunal. Durante todo este tempo, a polícia estava convencida de que a figura principal na investigação era a Lily. Tudo apontava para ela: o seu comportamento estranho, a falta de empatia, a crueldade e as manipulações com os outros. No entanto, durante os interrogatórios da Sarah, tudo mudou. O que a Sarah dizia nos interrogatórios começava a pôr em causa não só o seu próprio papel nos acontecimentos, mas também toda a cadeia de acusações dirigidas a Lily. E de repente, quase inesperadamente, a investigação encontrou-se numa pista falsa. No início, tudo parecia convincente. A Sarah acusava a Lily de a ter obrigado a participar em atos horríveis. A Sarah contava como a Lily a manipulava, intimidava e obrigava a ver coisas más. Mas quando os investigadores começaram a fazer-lhe perguntas mais detalhadas, as respostas começaram a confundir-se. A Sarah primeiro afirmou que a Lily estava diretamente envolvida em tudo, e depois, quando lhe perguntaram com mais insistência, de repente mudou a sua versão e disse que a Lily não estava lá de todo. Ela contou que não se lembrava de nada das suas ações quando estava perto dos locais dos crimes. Cada vez mais, ficava a impressão de que a Sarah estava a tentar esconder alguma coisa. Os investigadores, percebendo que os seus depoimentos eram contraditórios, decidiram verificar o seu álibi no momento do segundo homicídio. Esta foi uma decisão crucial. Por mais estranho que pareça, para a investigação tornou-se uma questão de honra. Se a Sarah estava mesmo a mentir, era preciso descobrir por quê. Contactaram a sua família pedindo para confirmar a sua localização no momento em que ocorreu o segundo homicídio. A resposta chegou rapidamente. Os pais da Sarah garantiram que, no dia do segundo crime, ela estava em casa. Confirmaram que a menina não saiu para lado nenhum, e muito menos esteve perto do local do crime. A família não notou nada de invulgar no seu comportamento naquele dia. Os depoimentos da Sarah, que inicialmente poderiam ter sido cruciais para a investigação, agora pareciam uma manipulação da sua parte. Isto fez com que a polícia pensasse: e se ela estivesse realmente apenas a tentar culpar a Lily, com medo da sua própria situação? Talvez ela fosse apenas uma testemunha assustada que não sabia como sair daquela situação e exagerou nos seus depoimentos. A polícia decidiu que a menina mais velha, muito provavelmente, não tinha relação com os crimes. Sim, o seu comportamento era estranho, mas agora podia-se afirmar com certeza que ela não era cúmplice, como se supunha anteriormente. Os seus depoimentos não tinham uma base sólida, e as suas tentativas de acusar a Lily pareciam cada vez mais desproporcionadas. Aparentemente, ela era na verdade mais uma vítima de manipulações do que uma verdadeira cúmplice. Esta versão sobre a Sarah teve o efeito de um duche frio nos investigadores. Mas agora eles percebiam que a Lily era, possivelmente, a única suspeita. A atenção da investigação voltou a concentrar-se na Lily. O facto de a segunda suspeita, a Sarah, ter sido excluída da lista de possíveis culpados, fez com que os investigadores se concentrassem apenas numa única rapariga. O seu comportamento continuava a ser paradoxal, mas agora tudo apontava para ela como a principal culpada dos crimes. Ela continuava a ser o centro de todas as suspeitas. Agora, todas as questões relacionadas com os motivos tinham de ser resolvidas.
A Lily era o único elo que ligava todas as partes desta tragédia. A polícia não podia mais ignorar o seu papel nestes acontecimentos, mas agora enfrentavam outra tarefa: encontrar provas que confirmassem a sua culpa. Muitas questões ainda permaneciam sem resposta, mas a investigação finalmente chegou à conclusão de que, muito provavelmente, era a Lily a autora deste pesadelo. O próximo passo era óbvio. A polícia teria de se concentrar em encontrar as provas que ajudassem a provar a culpa da Lily. Mas como se sabe, em casos como este é preciso estar preparado para qualquer reviravolta, o que significa que os investigadores devem estar preparados para descobertas inesperadas que podem surgir no momento mais inesperado. Depois de a investigação se ter concentrado na Lily, surgiu uma questão importante que pairava no ar. Sim, o seu comportamento era estranho e até assustador. A sua ligação com os homicídios era óbvia. Mas qual poderia ter sido a causa principal de tal crueldade? Por que é que uma menina com apenas 7 anos podia mostrar tal crueldade e insensibilidade? A estas perguntas, a investigação parecia não ter respostas. Seriam tais atos o resultado de uma simples má educação? Ou haveria na sua vida algo mais sombrio que a pudesse ter levado a tais atos? A polícia começou a cavar mais fundo. Toda a atenção estava direcionada para a sua família, para a sua mãe. Foi nesse momento que a investigação tentou responder à pergunta por quê, através da ligação com o passado da Lily. As respostas que obtiveram foram, para dizer o mínimo, chocantes. A mãe da Lily, à primeira vista, parecia uma mulher normal, mas como se veio a saber, ela própria estava longe de estar bem. Os interrogatórios realizados com ela revelaram uma verdade terrível. Descobriu-se que ela sofria de um distúrbio psiquiátrico e o seu estado piorava a cada ano. Nos registros dos serviços sociais havia queixas de vizinhos, que mais de uma vez ouviram gritos da sua casa. Queixas de agressão, estranhos surtos de violência. Ela, aparentemente, não conseguia lidar com a sua própria vida, e o seu estado emocional aquecia cada vez mais a atmosfera em casa. A mãe da Lily, no interrogatório, com uma franqueza surpreendente, admitiu que por vezes podia ser cruel com a filha. Num dos momentos, quando lhe perguntaram como se comunicava com a Lily, ela pronunciou em voz baixa uma frase que chocou todos os que estavam na sala. Eu dizia-lhe que ela era o diabo. Estas palavras, ditas pela mãe, a dada altura não podiam deixar de chocar os investigadores. A filha, segundo ela, era algo incrível, e a mãe tentava com todas as suas forças pressioná-la. Retrospectivamente, era difícil dizer o que ela queria dizer exatamente, mas o próprio facto de a mãe estar tão segura das suas palavras deixava margem para dúvidas. As queixas dos vizinhos apenas alimentavam esta escuridão. Os vizinhos contavam como a Lily ficava frequentemente sozinha em casa o dia inteiro, muitas vezes sem qualquer supervisão. A mãe da Lily ia para o trabalho, e a menina ficava trancada em casa, onde não havia outras crianças nem adultos. Ela passava o tempo sozinha, talvez inventando jogos estranhos ou observando o que acontecia no seu mundo fechado. Sem dúvida, tais condições de vida poderiam ter desempenhado o seu papel na formação do seu mundo interior, na forma como ela percebia os outros. Tal experiência foi catastrófica para uma criança. Quando as crianças são privadas de cuidados e apoio normais, muitas vezes começam a procurar uma saída noutras formas de autoexpressão, o que no caso da Lily levou a consequências extremamente preocupantes. Mas apesar de toda a dor e pena pelo seu passado, isso não podia justificar os seus atos. Agora que os investigadores sabiam que na sua vida havia muitos fatores assustadores que poderiam ter levado à crueldade, eles ainda se deparavam com o facto de que ninguém, nem mesmo ela, conseguira explicar por que razão a Lily foi a tais extremos. Ela tinha uma alma traumatizada, mas algures lá, bem no fundo, ela manifestou agressão e a ausência de sentimentos infantis normais. Ela não considerava os sofrimentos alheios significativos. O facto de ela poder brincar com seres vivos, torturar animais, privava-a de valores humanos, tornando-a completamente alheia à vida normal. O que se passava na sua alma quando ela estava perto das casas onde as crianças eram mortas? Por que é que ela não sentia medo? Não se preocupava com as consequências dos seus atos?
Por que é que não tinha pena nem daqueles que usava, nem daqueles que sofriam com a sua intervenção? Não havia respostas para estas perguntas. A Lily estava presa no seu próprio mundo, onde a realidade se misturava com fantasias, e a dor era a única forma de sentir que ela existia. Agora que a polícia desenterrou todos estes detalhes terríveis da sua vida, eles tinham a certeza de que isto fazia parte de um quadro mais complexo do que um simples ato de crueldade infantil. Foi o resultado de muitos fatores que levaram a este momento. Mas uma coisa era óbvia. A Lily não era apenas uma pobre criança que se encontrava em condições difíceis. O seu estado psíquico, a sua frieza e a falta de compaixão foram o resultado de um longo e doloroso caminho que ela percorreu sozinha. Tudo isto só agravava o quadro. Agora que a investigação podia perceber por que é que a Lily se tornou assim, as questões sobre as suas ações tornavam-se mais claras. Mas ela ainda continuava a ser quem carrega a responsabilidade pela morte de 2 crianças. No entanto, o conhecimento sobre o seu passado apenas complicava a tarefa da investigação. Desculpas, no entanto, não havia. Agora a Lily enfrentava a verdade, e toda a atenção da investigação se concentrava nela. A mãe e a sua história faziam parte dessa verdade, mas não eram o fator decisivo. A resolução deste enigma começava com a própria Lily. Setembro de 1964 tornou-se um ponto de viragem no caso da Lily. Algumas semanas antes, a investigação atingiu um ponto crítico. Todas as provas circunstanciais foram recolhidas. Entrevistas com vizinhos, conclusões psicológicas e até os depoimentos da própria Sarah, a menina que afirmou que a Lily a obrigava a participar em atos horríveis. Tudo isto reuniu os fatos necessários, mas restava uma questão. Como é que a Lily reagiria às acusações diretas? Conseguiria ela quebrar sob pressão ou continuaria em silêncio como até agora? Chegou o momento em que os investigadores decidiram arriscar tudo. Organizaram um interrogatório oficial, no qual a Lily deveria responder a todas as acusações. Na sala estavam não só o investigador, mas também um psicólogo e um assistente social para controlar o processo. Era o momento da verdade. O momento em que uma menina de 7 anos deveria enfrentar a realidade e, talvez, admitir a sua culpa. O investigador olhou para ela, tentando estabelecer contato, e começou com uma pergunta simples, mas decisiva. Nós sabemos que estiveste lá. A pergunta não era novidade para a Lily, mas agora ela estava sentada mesmo à frente deles. A sua resposta foi breve e vazia, como sempre. Eu não fiz nada. Todo o seu corpo dizia que ela estava pronta para negar, pronta para fugir da verdade a qualquer custo. O investigador não desistiu. Continuou a insistir, verificando cada detalhe. Viram-te com um menino. Tu estiveste lá. Tu conhecia-lo. Estavas perto quando aconteceu. A Lily voltou a ficar em silêncio, e o seu olhar não se desviava da mesa. Ela não olhava nos olhos. Este foi o primeiro momento alarmante. A menina, que estava habituada ao silêncio e evitava emoções, agora escondia-se do contato direto. O interrogatório continuou. O investigador tentou pressioná-la, mostrando fotografias das vítimas. Colocou à sua frente imagens dos 2 rapazes que ela supostamente matara. Mas no rosto da Lily não se refletiu o mais pequeno sinal de emoção. Nem surpresa, nem medo, nem arrependimento. Nada. Ela simplesmente ficou em silêncio a olhar para as fotografias, sem expressar nada. Toda a sua reação foi assustadoramente fria. Depois, o investigador lembrou-se dos depoimentos da Sarah e mencionou o seu nome, tentando provocar alguma reação. A Lily, sem hesitar, respondeu com uma voz fria. Ela está a mentir. Ela só tem medo. Na sua voz não havia o mais pequeno sinal de confusão, nem um indício de dúvida. Para a Lily, a Sarah era apenas uma inimiga, mais uma figura que ela podia facilmente descartar no seu mundo onde nada nem ninguém tinha importância, exceto ela própria. O investigador estava confuso. Ele esperava algum sinal de que a Lily se renderia, que quebraria sob a pressão das provas. Mas ela continuava a resistir.
Ela sentava-se à frente deles como uma rocha, fria, impenetrável, como se não houvesse qualquer sentimento de culpa, absolutamente nada. Nos seus olhos não havia medo, apenas um vazio, escondido por trás de um silêncio superficial. Tudo o que ele podia fazer era continuar a pressionar. Mas a dada altura tornou-se claro. Os seus métodos habituais não funcionariam com esta menina. Ela não era como as outras crianças, que chorariam, se arrependeriam ou pelo menos começariam a justificar-se. A Lily era algo diferente. E agora o investigador percebia que para a quebrar seria preciso abordá-la de outra forma. O tempo passava e era como um jogo de nervos. O investigador, rendendo-se aos truques psicológicos comuns, decidiu recorrer a uma estratégia mais astuta. Ele sabia que havia uma pequena, mas importante circunstância que poderia tirar a Lily do seu refúgio de silêncio. Ele olhou para ela atentamente e, quase com sarcasmo, disse: "Não penses que vais passar despercebida. Nós sabemos que foste tu que o fizeste, e sabemos exatamente como aconteceu. Deixaste vestígios que podemos encontrar." Ele deu a entender que os investigadores tinham informações que a Lily não podia ignorar. Ele fez uma pausa, permitindo que a sua imaginação pintasse um quadro horrível. A sua reação foi lenta, como se ela estivesse a tentar perceber o que lhe tinham acabado de dizer. E então, passados alguns segundos, ela voltou a olhar para o investigador, mas nos seus olhos apareceu agora uma sombra de dúvida. Tudo o que ele precisava de fazer era fazer a pergunta seguinte. Uma pergunta à qual apenas o assassino poderia responder corretamente. Essa pergunta podia ser pequena, mas era significativa. Decidia tudo. "Deixaste vestígios no local do crime", disse ele com confiança. "Como conseguiste evitar isso?" A pequena menina de repente ficou imóvel, como se tivesse sido apanhada. Os seus dedos contraíram-se ligeiramente no braço da cadeira. Foi o momento em que tudo podia mudar. A Lily ficou em silêncio, mas no seu silêncio, na sua imobilidade, escondia-se a verdade que ela não conseguia esconder. Ela não quebrou, mas era óbvio que ela estava a esconder alguma coisa. Agora os investigadores sabiam. Tinham chegado ao limite. A Lily era a única fonte de informação. O seu silêncio era a sua defesa, mas também a encostava à parede. A conclusão era uma. Neste confronto, a investigação só podia esperar para ver o que aconteceria a seguir. O que diria a menina? Quebraria ela ou continuaria a guardar tudo em segredo? O próximo confronto com a Lily poderia ser decisivo. Os investigadores, sentindo que a Lily começava a perder o controle, decidiram usar um estratagema. Após um longo silêncio e as suas tentativas de negar com confiança tudo o que se passava, perceberam que era preciso algo novo. Um facto que a obrigasse a enfrentar a realidade. Não era tanto uma armadilha, mas sim um teste à sua reação a um momento que seria uma surpresa para ela. E então, chegou o momento em que estavam prontos para lhe fazer a pergunta que poderia revelar tudo. O investigador olhou calmamente para ela e pronunciou a frase que a apanhou de surpresa. "Foste tu que lhe arranhaste a mão?" A Lily ficou imóvel. Era a pergunta que poderia revelar a sua mentira se ela estivesse a tentar esconder os vestígios do crime. Mas os investigadores não esperavam que ela respondesse com tanta confiança. No corpo de um dos meninos não havia arranhões. E este fato, no qual a polícia estava a insistir, era conhecido apenas por eles. Fazia parte da investigação que ainda não fora divulgada na imprensa e ninguém, exceto os investigadores, sabia disso. A armadilha estava no facto de que a Lily poderia não saber deste facto, mas ela respondeu imediatamente, como esperado. "Não, eu não arranhei. Ele simplesmente caiu quando eu o estava a estrangular e deixou cair o seu carrinho azul", disse ela. Esta resposta foi um verdadeiro choque. A Lily não só não foi apanhada na sua mentira, como também revelou o elemento-chave que poderia virar tudo do avesso. O carrinho azul. O mesmo brinquedo que foi encontrado debaixo do corpo do segundo menino. Este facto não fora revelado na imprensa. Apenas a polícia sabia. E mais importante,
Apenas ela sabia. A assassina, este momento foi um avanço. A Lily disse algo que não podia ser conhecido por ninguém, exceto por ela e por aqueles que estavam diretamente ligados à investigação. E nesse momento tudo ficou claro. Ela não era apenas uma suspeita. Ela era a assassina. A sua resposta tornou-se uma prova irrefutável da sua culpa. Ela nem sequer se apercebeu de que foi precisamente esse momento que se tornou decisivo. Agora os investigadores não tinham dúvidas. A resposta da Lily não deixava espaço para suposições. O carrinho azul que caiu durante a prática do crime era um detalhe que testemunhas ocasionais não poderiam saber. A Lily foi apanhada na armadilha, e a sua própria confissão tornou-se a prova que valia mais do que todas as suas respostas anteriores. Esta foi a descoberta mais importante, e apertou definitivamente o cerco à sua volta. Mas agora surgia uma nova questão. O que faria ela a seguir? Como se defenderia? Os investigadores tinham agora a oportunidade de avançar, mas, como sempre, cada passo exigia cautela. A Lily revelou-se uma figura não tão simples como pensavam. Quando o investigador pronunciou aquela frase, tudo pareceu parar. Ele não gritou, não levantou a voz, não tentou intimidá-la. Ele simplesmente disse: "Ninguém sabia do carrinho, Lily." Estas palavras ecoaram na sala, e nesse momento algo se partiu no seu pequeno mundo. Ela percebeu que não podia mais negar o óbvio, mas em vez de chorar, quebrar ou mesmo ficar confusa, a Lily simplesmente ficou imóvel. O seu rosto permaneceu tão calmo como antes. Mesmo neste momento, quando tudo parecia resolvido, ela não mostrava o mais pequeno sinal de remorso. A pausa prolongou-se, e o investigador observava atentamente a sua reação. Ele sabia que ela tinha ouvido o que ele dissera, e agora era preciso perceber o que ela decidiria. Durante todo o interrogatório, ela não mostrou emoções, e agora isso era especialmente notável. Ela não entra em pânico, não começa a justificar-se, não tenta destruir a sua própria mentira. Ela simplesmente ficou sentada, em silêncio. Nos seus olhos não havia medo. Havia outra coisa. Inesperadamente para todos, a Lily começou a falar. Ela não soluçava, não tentava justificar-se. Ela simplesmente começou a contar. Tudo o que aconteceu foi exposto de forma fria e mecânica, como se ela estivesse simplesmente a recontar eventos que para ela não eram algo pessoal. "Eu estrangulei-os porque eram demasiado barulhentos", disse ela sem alterar a entoação. Soava como se ela estivesse a falar de algo completamente normal, talvez até banal. "Filo rapidamente, para que não gritassem", continuou ela. Ela não se focou nos detalhes, não tentou despertar pena, não pediu desculpa. Ela simplesmente falou como se lhe tivessem encarregado de fazer um relatório. As suas palavras continuaram, e nelas não havia medo nem dúvidas. Ela não tentou esconder nada, não mostrou um pingo de emoção. Não foi uma confissão, mas sim uma simples descrição dos acontecimentos, como se ela não se importasse com o que aconteceu. Como se ela não percebesse que era um crime, mas sim um momento cotidiano qualquer. Os momentos em que ela estrangulava as crianças, quando ficava perto delas, quando observava como sofriam, para ela era uma coisa normal. Ela não entrou em pânico, não tentou fugir do que fez. No momento em que se apercebeu do seu erro, quando percebeu que não podia mais negar a verdade, ela simplesmente continuou a falar. Não foi uma confissão, mas sim uma exposição factual dos acontecimentos. Ela falava como se estivesse a contar os erros dos outros, e não os seus próprios. E nisto não havia nem arrependimento, nem remorso. Para ela, era uma coisa normal, que não valia emoções especiais. Este momento tornou-se um ponto de viragem. A Lily, finalmente, confessou. Mas não no sentido em que isso geralmente acontece nos filmes infantis, com soluços e confissões. Ela não teve pena de si mesma. Não tentou explicar por que tudo aconteceu. Para ela, foi como o cumprimento de uma obrigação, algo que ela tinha de fazer para continuar a sua vida sem alterações. O investigador, percebendo que agora tinha tudo para concluir este caso,
permaneceu sentado com a mesma expressão fria no rosto. Ele sabia que nada poderia mudar o facto de que a Lily era culpada. Ela própria admitiu tudo. A resposta à pergunta que o atormentava há tanto tempo, qual foi a causa da sua crueldade, agora tornara-se muito mais clara. Mas nestas palavras, nesta franqueza, não havia um grama de calor humano, e isso talvez fosse o mais assustador. A Lily não mostrou um pingo de remorso, e a sua confissão foi como o ponto final numa história que chocou todos os que estiveram ligados a esta investigação. Os investigadores perceberam. Não podiam mais procurar desculpas para as suas ações. A Lily era uma pessoa perigosa, e agora só lhes restava levar o caso até ao fim para fazer justiça. Depois de a Lily ter confessado os homicídios, os investigadores puderam finalmente obter um quadro exato de como tudo aconteceu. Ficou claro quem, mas ainda restava a questão: como é que ela cometia exatamente estes atos terríveis? Como é que uma menina pequena podia calma e metodicamente cometer crimes tão horrendos? Foi neste ponto que a investigação se concentrou, e agora iam reconstituir todos os eventos, passo a passo. Os investigadores pediram a Lily para fazer uma reconstituição dos crimes. Com base nos seus depoimentos, ficou claro que tudo fora pensado e cuidadosamente planeado. A Lily, segundo ela, atraía as suas vítimas para lugares desertos e isolados sob o pretexto de um jogo. Ela convidava-os para um passeio ou simplesmente dizia que podiam brincar com ela. No seu mundo, cheio de solidão e frieza, isto não parecia apenas um jogo. Era uma forma de manter a situação sob controle, uma forma de lidar com a sensação de poder. As suas vítimas, sem suspeitar de nada, seguiam-na. Ela levava-as para onde ninguém as poderia ajudar. Lá, sozinha, ela agia. A Lily estrangulava-os. Tudo o que ela fazia era impassível, a sangue frio, com uma calma perversa. Ela não tentava parar, não se preocupava com nada. Quando o trabalho estava feito, ela simplesmente ia-se embora, deixando para trás um silêncio mortal e um vazio. Depois de voltar para casa, tudo recomeçava. A Lily observava as buscas. Ela seguia silenciosamente como os adultos tentavam encontrar as crianças desaparecidas. Sabia que a polícia tinha revirado todos os cantos da cidade, que os familiares estavam a sofrer, e depois, os funerais. A Lily estava lá novamente. Ela ficava em silêncio de lado, observando como os pais perdiam a esperança, como se desfaziam em dor. O sofrimento deles não a incomodava. Não causava na sua alma nem dor, nem pena. Ela observava as emoções deles porque era a única coisa que ela conseguia sentir. As experiências alheias eram para ela como um espetáculo, cada etapa, desde atrair as crianças até a sua morte, e depois, quando ela estava novamente perto de quem sofria, fazia parte do seu próprio processo psíquico. Toda esta sequência de ações era desprovida de qualquer empatia humana. Era uma sequência de passos fria e planeada, que seguia uma lógica que só ela conseguia entender. A resposta à pergunta de como isto aconteceu era simples. Não foi por acaso. Tudo foi pensado. A Lily não estava apenas a brincar com as crianças. Ela usava-as. Ela manipulava-as para sentir controlo, para sentir poder. Cada passo seu, cada ação sua, incluindo a observação dos funerais, fazia parte da sua necessidade perversa de dominação. A reconstituição provou que a Lily não foi uma vítima acidental das circunstâncias. Ela era a personagem principal no seu próprio jogo, no seu mundo, onde não havia lugar para a pena, onde a vida humana não valia nada e onde a dor alheia era para ela apenas um pano de fundo para os seus próprios objetivos. Tudo o que aconteceu fazia parte do seu plano premeditado, da sua sequência a sangue frio. Este foi o fim de toda essa história. Agora a investigação compreendeu completamente como aconteceu. Não restavam perguntas. A Lily não só matava crianças, ela manipulava-as, encenava o seu próprio palco, que só podia terminar como ela própria tinha planeado. Janeiro de 1765-965. O tribunal, que deveria ser o culminar deste caso horrível, não se assemelhava aos processos judiciais habituais.
A questão da punição estava perante o juiz não como uma simples justiça, mas como um dilema moral que tinha de ser resolvido em condições onde as próprias leis pareciam não estar preparadas para tal caso. Tudo estava provado. A Lily confessou. A investigação reuniu todos os factos, os depoimentos, e as suas ações foram suficientemente a sangue frio para não deixar a menor dúvida. Mas havia um momento decisivo. O criminoso. Uma criança. Como é que a lei deve lidar com uma assassina de 7 anos? Qual é a medida da punição para alguém que ainda não é capaz de compreender plenamente as consequências dos seus atos, mas que já cometeu coisas tão horríveis? Na sala do tribunal, apesar da gravidade das acusações, sentia-se um estranho silêncio. A idade muito jovem da arguida punha tudo em causa. Pode uma criança de 7 anos ser condenada como um adulto? Ou o sistema de justiça deve agir de forma diferente, tendo em conta a sua idade e estado psíquico? Questões para as quais ainda não havia respostas claras, mas que pairavam no ar. Os psiquiatras convidados para o processo apresentaram ao tribunal uma conclusão sobre o estado da Lily. Todos concordavam numa coisa: ela representava um perigo para a sociedade. Apesar da sua idade, ela estava ciente das suas ações e não mostrava o mais pequeno sinal de remorso. O seu estado psíquico, segundo os especialistas, indicava a presença de desvios graves. No entanto, apesar disso, todos foram unânimes numa coisa. Devido à sua idade, ela não podia ser considerada totalmente sã como um criminoso adulto. Foi precisamente isto que colocou o sistema de justiça numa posição extremamente desconfortável. O tribunal considerou a Lily culpada de 2 homicídios, mas como era de esperar, devido à sua idade, ela não podia ser enviada para a prisão. Parecia um paradoxo. Um criminoso que cometeu atos tão horríveis, mas que ainda não atingiu a idade em que poderia ser punido por lei. E então, o que restava? O tribunal, ponderando sobre o seu perigo e o seu estado psíquico, decidiu que, neste caso, a única punição possível seria uma clínica psiquiátrica. A Lily foi condenada a internamento numa clínica psiquiátrica de alta segurança por tempo indeterminado. Ela deveria permanecer lá até ser considerada como já não representando uma ameaça para a sociedade. Não era uma reclusão na prisão, mas um isolamento numa instituição especial, onde o seu estado poderia ser controlado e ela própria, talvez, pudesse receber tratamento. A conclusão do tribunal foi pesada para todos, mas punha um ponto final na forma como a lei deve lidar com aqueles que ainda não são capazes de compreender plenamente os seus atos. A Lily, apesar da sua crueldade, continuava a ser uma criança aos olhos do sistema, mas as suas ações continuavam a carregar um perigo mortal. Esta sentença encerrava as questões sobre a sua punição, mas não resolvia o que aconteceria com ela a seguir. Seria ela alguma vez considerada segura para a sociedade? Restava apenas esperar para ver quanto tempo ela precisaria para deixar de ser uma ameaça. Assim, terminou um dos casos mais horríveis e estranhos da história da justiça local. Mas para a Lily, isto era apenas o início de uma nova etapa. Como se comportaria ela na clínica psiquiátrica? Que futuro a esperava? Ninguém sabia. Mas uma coisa era clara: a investigação fez tudo para a deter. O caso da Lily terminou e com ele fecharam-se muitas questões, mas para todos os que estiveram ligados a esta investigação, permaneceu na memória como um enigma terrível. A sentença foi proferida e ela foi internada numa clínica psiquiátrica de alta segurança. Mas o que aconteceu depois? O que se tornou desta menina que cometeu atos tão horríveis? Esta pergunta permaneceu sem resposta. Aparentemente tudo parecia concluído. O crime foi resolvido. A punição foi aplicada. Mas o que aconteceu a seguir? A informação sobre o seu destino posterior foi classificada. De acordo com a lei britânica, após cumprir a pena, a Lily recebeu novos documentos e anonimato. Isto foi feito para a proteger de possíveis tentativas de justiça pelas próprias mãos. No entanto, esta proteção também significava que o seu destino estava agora escondido de todos. Nenhuma informação sobre onde ela se encontra ou o que lhe acontece a seguir estava disponível. Ela foi libertada, mas onde está ela agora, ninguém sabia. Para os habitantes locais,
Para aqueles que se lembravam dos seus crimes, este fato era difícil de aceitar. Como é possível? Ela simplesmente desaparece. Como se pode esquecer a menina que se tornou a personificação de uma crueldade terrível e depois de repente desapareceu sem deixar rasto? Afinal, as perguntas permaneciam. Como está ela agora? Conseguiu ela mudar? E o mais importante, voltará ela a representar uma ameaça para a sociedade? Mas ninguém sabia. O destino da Lily permaneceu oculto. Isto encerrava o lado factual do caso, mas deixava a questão principal sem resposta. O que aconteceu com ela depois? Era uma questão que preocupava não só aqueles que estiveram ligados à investigação, mas também as pessoas que continuavam a viver com a memória do que aconteceu na sua cidade. A história da Lily não terminou no tribunal. Ela simplesmente continuou a existir no que estava escondido dos olhos. A Lily tornou-se parte de uma história que todos gostariam de esquecer, mas que permanecia na memória como algo inexplicável, estranho e assustador.